Nós estamos no Daf Rei, Amud Aleph, Masechet Kiddushin. A Gemara então ela já concluiu, chegou nessa parte que ela concluiu o que são as três coisas jeitos que a mulher casa com o homem: Kesef, Shtar e Biá, dinheiro, documento e a relação. E agora ela concluiu, perguntou por que da onde a gente sabe, e também perguntou, também a gente terminou falando se tivesse escrito dois desses, a gente não aprenderia o terceiro, tal. Ela concluiu que não, precisou escrever os três. Tá? Então, agora continua a Gemara e fala assim: Amaravuna, Rupá Konem Kalvachomer. O Ravuna ele acrescenta um quarto jeito de fazer o Kiddushin, através da Rupá. A gente a princípio sabe que tem o Kiddushin e tem o Nisuin. A gente hoje em dia faz no casamento as duas coisas. Faz o Kiddushin, que seria a primeira parte, a parte do anel, e faz a Rupá, que é a própria Rupá. E tem outras opiniões que falam que a parte do Nisuin é quando entra o noivo e a noiva sozinhos no quarto, logo depois da Rupá, todo mundo vai jantar, tal, e eles jantam ou ficam no quarto sozinhos. Então isso é a Rupá, que na verdade simboliza isso, que agora ela vai morar com ele. Então eis na Halachá que coisas que mudam, que são permitidas somente depois da Rupá. Então fala o Ravuna e fala assim: Rupá Koné, a própria Rupá, ela tem o efeito do Kiddushin, dessa primeira parte. A gente tinha traduzido no começo Kiddushin como noivado, mas não é noivado, porque depois do Kiddushin é mais que isso, né? Depois do Kiddushin ela já está proibida para todos os outros homens do mundo, e se eles quiserem separar, tem o get depois disso. Depois do Kiddushin já precisa de divórcio, não dá para ficar. Então não é um noivado que a gente conhece. Mas na época da Gemara acontecia que essa primeira parte poderia ser até um tempo de 1 ano. Fazer o Kiddushin e convidar a casar. Sim. Mas entre o Kiddushin e o Nisuin podia demorar 1 ano. O que a gente faz na mesma noite, que o noivo dá um anel, e na época da Gemara tinha 1 ano de diferença. Ela ficava já Mekudeshet, ficava já tipo. Por isso que a gente denominou noivado, né? Porque não estão morando juntos, mas ela já está totalmente casada com ele, no jeito que, se ela querer casar com outro homem, ela precisa de um divórcio, não pode assim, ficar assim. Então isso que a gente já estudou, estou resumindo um pouco o que a gente falou. Fala o Ravuna, mesmo se você não deu o Kesef, o dinheiro, não deu o Shtar nem Biá, através de fazer a Rupá, já serve como o Kiddushin, já serve como essa primeira parte. Então, como se, vamos imaginar, não ia ter o anel, não ia ter nada, iam só chegar debaixo da Rupá, ou depois ia ter 2 testemunhas, iam ver eles entrando naquele quarto, mas aquela primeira parte inteira do anel e tal, não ia ter. Então, Ravuna fala, isso casa também. E a nossa Mishnah só falou 3 jeitos que casam. O Ravuna está acrescentando o 4º jeito. Na prática, se a Halachá vai ser como o Ravuna ou não, então tem uma dúvida um pouco. Tem legisladores que falam que a Halachá não é como o Ravuna, que não casa, Rupá não serve como Kiddushin. E tem outras ideias que falam que é dúvida, que vai ficar na dúvida se a gente aceita ou não essa ideia do Ravuna. Dúvida é complicada. Dúvida vai ficar uma coisa que ela vai ficar meia casada, né? Na verdade, por dúvida vai precisar de divórcio. Fica uma situação meio obscura, se ficar na dúvida. Mas então tem essa discussão como vai ficar. De qualquer forma, então, o Ravuna ele falou que tem esse 4º jeito de casar, que é a Rupá. Então vamos falar Gemara, de onde o Ravuna fala isso? Maravuna Rupá Konem Kalvachomer. Fala o Ravuna que a Rupá, ela compra, quer dizer, o homem compra a mulher no bom sentido, que essa é a expressão que a Gemara está usando para falar do casamento.
Mikal Vahomer, através de um Kal Vahomer, através de uma lógica que ele vai aprender do dinheiro. Qual é o Kal Vahomer? Uma Kesef sheino ma'achil bitruma koneh. Kesef, o dinheiro. A gente sabe que depois que ele deu o anel para ela, que é como se fosse o dinheiro, ou o dinheiro, e digamos que o noivo ele é Cohen, e a mulher não era Cohen, era Bat Israel, era filha de uma pessoa que era Israel. A gente sabe que depois do casamento ela vai poder comer trumá, que é aquela parte da colheita que tinha que ser dada para o Cohen, e só os Kohanim podem comer. Então, quando a esposa come também. Mas quando ela come, então a gente sabe que a Halachá fala que ela só come depois da Rupá, depois do Nissuin. Depois do Kiddushin ela ainda não come. Depois do anel ela ainda não pode comer, só vai comer depois. Então fala o Ravuna, um Kal Vahomer, ele faz assim: Uma Kesef sheino ma'achil bitruma koneh, o dinheiro que não deixa a mulher comer a trumá, quer dizer, casando com dinheiro, não pode comer a trumá. Koneh consegue fazer o Kiddushin, consegue fazer essa primeira parte. Rupá, chama Helet bitrumá, a Rupá, aquela segunda parte que ela faz com que a mulher pode até comer a trumá, então é muito mais forte. Einodin shetikne, não é din, não é Kal Vahomer, que ela deveria também fazer a primeira parte, que é o Kiddushin, que é esse Kiddushin, essa primeira parte que a gente está querendo falar que Rupá Koneh, que a Rupá funciona desse jeito. Então, resumindo, o Ravuna, ele fala, com certeza, essa Rupá Koneh faz também o casamento inteiro. Por quê? Se ela faz a parte mais difícil, que é fazer a mulher comer a trumá, ela deve fazer a parte mais fácil, que é o Kiddushin. Porque o dinheiro consegue fazer essa primeira parte e não consegue fazer a segunda parte, que é a Rupá. Então, sim, o Ravuna, ele queria que só fazendo a Rupá resolve tudo. Tá, tem uma certa discussão aqui nos comentaristas se ele queria que fizesse duas vezes a Rupá, um para o Kiddushin e outro para a Rupá mesmo, ou uma só serviria. Vamos entender assim uma só, tá? Acho que é um pouco mais fácil entender. Que a Rupá já servisse de tudo. Porque é tão forte que dá para comer a trumá depois da Rupá, então algo que o dinheiro não conseguia fazer, que o anel não consegue fazer, então deve conseguir também o que o dinheiro consegue, que é a primeira parte, o Kiddushin. Fala, mas tá tudo errado. Por quê? O que você falou? Que o dinheiro não faz a mulher comer trumá? Depois do Kiddushin a mulher não pode comer trumá? É verdade, não pode comer trumá, mas é rabínico isso. Isso é uma proibição rabínica que ela não pode comer trumá. Pela Torá ela já pode comer trumá depois do Kiddushin. Depois já deu anel, já pode, mas qual é o problema? Então, tem um problema, Ramim decretaram, os sábios decretaram para ela não comer trumá ainda até ir morar com ele. Por quê? A gente lembrou isso antes um pouquinho, uma vez, que a Gemara vai trazer. Pekesef enomahil, a Gemara fala, o que você está falando? Dinheiro não dá direito para a mulher comer a trumá? Ve'amar ula, está escrito, ula, o rabino, né? Dvar Torah, arussá bat Israel ochelet bitrumá. Pela Torá, a arussá, que é a mulher que fez o Kiddushin, bat Israel, né? A moça de Israel que não é Kohenet, ochelet bitrumá, já pode comer trumá. Sheneemar, como está na Torá, ve Kohen ki ikne nefesh kinyan kaspo. O Kohen, quando ele adquirir alguma pessoa, que é kinyan kaspo, que é algo que ele comprou com o dinheiro dele. Então, como a mulher o casamento é feito através de uma compra, como se fosse, então a gente aprende que a mulher, a mulher dele, através do kaspo, é o Kiddushin. Kesef, a gente sabe, quando é que se dá o dinheiro? É como se fosse o anel, é a parte do Kiddushin. Então está na Torá claramente que depois que deu, que ele comprou, fez o Kiddushin, que fica sendo uma parte dele que ele já pode comer, ela já pode comer a trumá. Então, qual o motivo que nós sábios falaram para ela não comer a trumá? Ninguém se lembra desse motivo? Ela vai estar morando separada, ainda não junto com ele, então qual o problema que pode acontecer? Família dela. Ela não é de família de Kohanim. Então, Gzerá tem um decreto, Shema
imzegena lakos, vão dar para ela um copo de trumá, de algum suco de uma laranja que é trumá, e aí o que vai acontecer? Beveita via na casa do pai dela, betashkeno lachia, uva, vamos falar a uva, né, que era mais que então de qualquer forma, deram uva para ela, um suco de uva, e ela vai em casa dar para a família dela, betashkeno lachia, vai dar para os irmãos, velechotea para as irmãs. Então, por isso, Ramim proibiram, só vai comer trumá quando você morar com seu marido Cohen. Antes disso, nesse ano que ela vai estar morando separada, ainda não vai estar morando junto, não é para comer a trumá. Então todo o Kal Vachomer do Ravuna caiu. O Ravuna tinha falado do Kal Vachomer, falou, o Rupá faz uma coisa que o dinheiro não faz, que é deixa comer a trumá. Mas pela Torá o dinheiro também deixa já comer a trumá. Ramim foram lá e fizeram um decreto e tal, então não conta. Pela Torá, não tem esse Kal Vachomer pela Torá, tinha, antigamente era fazer o Kiddushin, dava o anel, um ano depois fazer uma rupá, fazer a segunda parte. Era normal. E sim falar Gemara, parihach, então vamos argumentar diferente. Uma kesef she'eino gomer koneh, o kesef, o dinheiro que não termina, quer dizer, não deixa ela totalmente casada, que por exemplo, digamos que ela está com 12 anos e pouco ainda, mesmo já foi feito a parte do anel. Mesmo assim, quando ela trabalha, para quem vai o dinheiro, ela está morando com os pais, vai para o pai. Então, o Kesef logo gomer, ele não faz até o final ela ficar junta do marido, totalmente junta dele, independente do pai, etc. Ma Kesef sheno gomer koneh, e mesmo assim faz o koneh, faz o kinyan, o marido consegue fazer o kiddushin, virou a folha, rei amudbet. Rupá chegomeret, a rupá que consegue terminar essa parte, Einodino, não é Kal Vachomer shetikne, que ela consiga fazer a primeira parte, que ela consiga fazer o Kiddushin? Responde a Gemara, não, tem uma coisa que o dinheiro também é mais forte que a rupá, então do mesmo jeito que a gente vê que em outras coisas ele é mais forte, pode ser que nisso também é mais forte, que consegue casar, fazer o Kiddushin, mesmo que não consegue fazer o final, que é a rupá, que é totalmente ficar ligada, independente do pai. O que é mais forte, o dinheiro que a rupá não tem? Então isso a gente já viu até ontem, esses argumentos aqui um pouco, a gente vai repetir os argumentos que a gente viu no Daf Rei Amud. Vamos ver o que o Gemara vai falar. O dinheiro, ele consegue resgatar, fazer aquele resgate do Egdesh, daquilo que alguém santificou para o Beit HaMikdash, consegue passar a santidade. Por exemplo, ele falou que que o boi dele, vamos usar a linguagem da Gemara, vai ser do Beit HaMikdash, então ele quer agora passar para o dinheiro e depois comprar um outro boi e usar outro boi para o Beit HaMikdash. Então, dá para fazer, isso chama Pidyon, né? Que nem tem um Pidyon Aben. O que é o Pidyon Aben? Quando o casal tem o primeiro menino, parto normal. Então, além do Brit Milá, tem uma festa mágica. Depois de 30 dias, se faz um resgate, que ele dá, o Cohen participa ele está resgatando, ele recebe 5 moedas e ele devolve a criança para a família, porque os Bechorot, os primogênitos, eles foram santificados na saída do Egito. Então tem essa mitzvah. Então isso é Pidyon. O que a gente acha? Pidyon Aben, o resgate do filho. Né? Por isso que eu trouxe esse cara, só para lembrar, que a gente está, na verdade, trocando, a santidade do filho para as moedas. Assim também era feito quando a pessoa dava alguma coisa para o Beit HaMikdash, trocava com dinheiro, dá para trocar. Certo? Então, isso é uma coisa que o dinheiro faz. E outra coisa é o Maser Sheni. Quando a pessoa tinha uma colheita, uma parte da colheita que tinha que levar para o Beit HaMikdash, não precisava levar para o Beit HaMikdash para comer. Ele estava longe, ele trocava aquilo por dinheiro. E do dinheiro ele ia e levava o dinheiro para Yerushalayim. De lá ele trocava para comida e comia com a santidade do Maser Sheni, dessa parte que ele deveria comer. Então, duas coisas que quem faz o dinheiro. Então, Rupá não existe isso, não tem isso na Rupá. Não tem essa força. Então a Gemara fala, tá vendo? Estou achando uma coisa que o dinheiro é forte, a Rupá não faz isso. Então, do mesmo jeito que o dinheiro tem coisas que ele faz que a Rupá não faz, pode ser que uma das coisas que ele faz é o Kiddushin. Então, Ravuna, por que você acha que a Rupá faz Kiddushin?
essa primeira parte. A Chupá só faz a segunda parte. Tá? Então isso que a Gemara tenta quebrar o argumento do Ravuna. Só uma parte normal também, precisa de É. Male, Kesef, Sheken Podim Bo Ekdeshot. Então o Kesef resgata Ekdesh, que é coisas que foram santificadas para o Beit HaMikdash, o Maser Sheni, essa parte que era uma colheita que o Yehudi tinha que comer Yerushalayim. Fala Gemara, não, mas não é esse o ponto que vai fazer o dinheiro fazer o Kiddushin, fazer o casamento. Por que não é esse o ponto? Eu vou te trazer algo que também faz o Kiddushin, faz essa primeira parte do casamento, e não dá para fazer pidyon, esse resgate com aquilo, que é a biá, é a relação entre homem e mulher, uma das coisas que faz o Kiddushin, faz o casamento, e mesmo assim, não tem nada a ver com o pidyon, com o resgate que tem com só dinheiro, relação não tem nada a ver com isso. Então, e mesmo assim, faz o casamento. Então pode ser que Rupá também faça o casamento. Fala Gemara assim, biá, torria, a biá, a relação torria vai provar, mas que não é esse o ponto que faz que dá a força para o dinheiro casar, que consegue fazer através do dinheiro o casamento. Fala Gemara, não, mas por que você está fazendo uma prova de biá, de relação? Biá tem outro ponto forte, qual é? Male biá sheken kone bevamá. A biá, ela consegue fazer o casamento, né, da Evamá, daquela mulher. Evamá sempre está falando, quase todo dia está falando dela, que é aquela mulher que perdeu o marido, tem mitzvah agora dela casar com um cunhado e para continuar a descendência da família. Então ela chama Evamá. Como que eles casam? Não é através, a princípio, né, a gente explicou. Ibum. Ibum é o ato e Evamá é a mulher, se chama Evamá. Então, a Gemara fala, e como que é feito o Ibum? Não é através de estado de documento, não é através de dinheiro, é através de biá, de relação. É isso que faz o Ibum. Então, é algo que é um ponto forte que tem só em biá, na relação. Consegue fazer o Ibum. Então, fala Gemara, por que você está me trazendo uma prova? Você quer aprender a Rupá daqui? Você quer aprender que a Rupá casa da biá? Biá tem algo forte. Biá faz uma coisa que a Rupá não faz, que é casar, a relação faz uma coisa que a Rupá não faz, que é casar a Yevamá, essa mulher que vai casar com essa, a viúva que vai casar com um cunhado. Fala Gemara, Kesef Yochia. Não, mas isso... O Kesef agora, o dinheiro, vai provar que esse também não é o ponto que faz o casamento, que dá a força para fazer o casamento. Porque o Kesef, o dinheiro, não tem a força de fazer o casamento dessa viúva da Evamá. A gente falou que é só relação. E mesmo assim, ele faz o casamento normal. Então, nada tentando achar o ponto, qual é a força que tem que dá força para fazer o casamento, o Kiddushin. E talvez, através desse ponto, comparar se a Rupá, se o fato de entrar na Rupá tem isso em comum ou não. Então, fala Gemara, Vechazaladin. Então, voltou os argumentos. Toda hora que você querer falar uma prova, eu vou te rebater a prova. Você vai falar que talvez a força do dinheiro, que por isso que casa com dinheiro, é que dá para fazer o pidyon, o resgate, para uma Maser Sheni, nessa comida que se comer o Yerushalayim. Eu vou te falar, não, isso não é o ponto que faz dar força para o dinheiro fazer o Kiddushin, porque a biá, a relação, não tem isso, e mesmo assim faz o Kiddushin. Aí você vai falar para mim, não, mas a biá, ela tem uma coisa forte, que dá para fazer ibum, aquela viúva, é aquilo que faz através da relação. Não, mas isso não é o ponto, porque o dinheiro não tem isso. E vai indo para lá ping-pong. Cada vez você vai poder falar que não é esse o argumento. Fala Gemara, Vechazadin, Lora, e volta o din. Lora Eizé, Keraizé, não é esse como aquele. Velora Eizé, Keraizé, e não é aquele como esse. Atzada Shavesh Baem, o que tem em comum entre a biá, a relação, e o dinheiro, Veakesef, Shekonim Bealma, que eles são kinyanim, eles são algo que se compra em outros lugares da Torá. Dá para fazer uma aquisição, a biá, a relação, por exemplo,
na Evamá, nessa viúva, assim que casa. O dinheiro, muitos jeitos, muitas coisas compra-se com dinheiro. Então, Atzad HaShaveh Shebahem Shekonim Be'alma, que compra, em outros casos, Vekonim Kan, e compra aqui aonde? No casamento. Afani Avihupa Shekone Be'alma Vekone Kan. Assim também, eu vou trazer a Rupá. Se isso é que eles têm em comum, Rupá também posso trazer. Porque a Rupá, ela também tem uma força especial, que ela faz algumas coisas que os outros não fazem. Que é como a gente falou. Urashi traz o exemplo, por exemplo, Leafarat Nedareia. Quando ela tem a Rupá, depois da Rupá, a única pessoa que pode anular a promessa da mulher é agora o marido, o pai não é mais. Então, a Rupá vai dar o marido, ele adquire essa coisa positiva que ele não tinha. Então, fala Gemara, Afania vi Rupá shekone be'alma vekone kan. Então também, se cada um tem uma coisa a mais que ganha alguma coisa com isso, com a Rupá, com dinheiro, com a biá, então é isso que eles têm em comum. Na Torá eles têm essa força, e aqui também podem fazer o Kiddushin. Tá? Isso aqui é um estudo que se faz, que a gente está usando aqui, um estudo diferente. A gente já viu alguns, né, nesses últimos dias. A gente falou Kalvahomer, Ekeish, aquela analogia, algumas vezes, alguns tipos de estudo. O terceiro, um estudo novo que a gente está vendo agora é esse aqui, que a gente pega duas coisas, como por exemplo, a gente está pegando aqui o dinheiro e a relação, e a gente está querendo falar que a Rupá, como tem o que eles têm em comum, a gente tem que ver o que eles têm em comum. Esse é o ponto em comum, então deve ser isso que dá força para eles fazerem o Kiddushin, fazerem o casamento. Então, se eu achar outra coisa que tem isso em comum, pode ser também que ele vai poder casar. Então, assim que a princípio o Ravuna entendeu. O Ravuna entendeu isso, por isso que ele fala que dá para casar através da Rupá, também faz essa primeira parte do casamento no lugar do anel. Fala Gemara, mas calma. Eu vou achar algo que os dois têm, que a Rupá não tem. E aí pode ser que esse é o ponto forte que eles têm, que dá força para eles casarem, fazer o Kiddushin. E a Rupá, como não tem isso, então pode ser que ela fique de fora. Então fala Gemara, Letzad HaShaveh, o lado igual, Shebaem, que eles têm, Shekena Na'atan Merubah. É um argumento que a gente falou ontem também, que esses dois tipos de compra dá um prazer para a mulher, dinheiro, a relação, são coisas que dão prazer, e a Rupá, entrar debaixo de uma Rupá, nada. Então pode ser que esse é o segredo, essa é a chave que a Torá deu para esses dois jeitos aqui, por isso que o casamento ele funciona fazendo isso. Não, ficar debaixo de uma Rupá, ou entrar num lugar só entre o marido e a mulher, isso não é nada, entendeu? Então, por isso a Gemara fala, isso não está na definição de Anatan Merubá, que dá muito prazer, o dinheiro dá muito prazer, etc. Então fala a Gemara, pode ser que esse é o ponto em comum. Responde a Gemara, não, eu vou te trazer uma terceira coisa, o que é? A gente já falou isso ontem, que também dá para fazer o Kiddushin, e não dá prazer. O que é? O que sobrou? O shtar, o documento. É outro jeito de casar, que isso também não dá prazer. Então não é essa chave, não é esse o ponto que faz com que pode funcionar o Kiddushin no casamento. Então pode ser, então volta que a Rupá, ela vira uma séria candidata a poder fazer o Kiddushin nessa primeira parte do casamento só com a Rupá, sem os outros três. Então vamos ver. Malhatzad HaShaveh Shebahem Sheken Anatan, o prazer merubé é muito grande. Fala, mas shtar yochia, o shtar é uma prova contra isso. Maleshtar Sheken Motzi Bebat Israel. A Gemara fala, você quer comprar shtar? Shtar tem uma coisa forte. O que o shtar consegue fazer? Separar. O documento consegue separar. Né? A gente inclui na mesma classe, isso aí a gente também comparou isso ontem, o documento de entrada e de saída, né? Então a Gemara fala, isso é uma coisa forte que ninguém consegue. Então pode ser que esse é o ponto forte que o documento tem, que por isso que dá para casar.
Fala Gumará, não é esse o ponto que faz casar. Por quê? Kesef ubiá, dinheiro e a relação, não tem isso. Não consegue fazer a pessoa separar, né? Não dá para dar um anel para a mulher e através disso fazer a separação. Então, fala Gumará, não é esse o ponto que faz o Kiddushin, a força que eles têm do Kiddushin. Yochichu, Kesef ubiá Yochichu, vamos provar que não é isso. Vechazar Adin, então de novo, agora a gente tem 3 casos que a gente vai tentar achar algo em comum dos 3, que é o ponto que faz a força deles fazerem o Kiddushin, fazer essa primeira parte do casamento. Então de novo a Gemara fala, Vechazar Adin, voltou essa lei, Loraizé Keraizé, Veloraizé Keraizé, um não é como esses não são como esses não são como esses, são diferentes. Atzad, Shaveh Shebaem, o que eles têm em comum? Shekonim be'alma vekonim kan. Eles compram, normalmente cada um tem algo que compra através disso, como a gente já falou. A gente só acrescentou agora o shtar, o documento, que também dá para comprar várias coisas através do documento. Afani, avi rupá, shekone be'alma vekone kan. Assim também a rupá entra na história, a rupá também faz isso. Então, ela entrou no grupo. Ele fala Gumará, não. Essas 3 coisas têm algo em comum, que tem um tipo de ato que eles fazem, tem uma força que até mesmo quando a pessoa não quer. A gente também falou sobre isso ontem. O ibum, a relação faz o ibum. O ibum, na verdade, a teoria, essa viúva tal que casa com o irmão, na teoria, até mesmo se ela não quisesse, pela Torá, a princípio, ela teria que aceitar o ibum, fazer esse casamento. E isso é a biá, a relação faz esse ponto sem querer. O shtar, documento, o que faz sem alguém querer? É a separação, que originalmente pela Torá poderia ser feita através, só o homem querendo, dava o divórcio para a mulher e estaria divorciado. A gente já explicou que Rabbeinu Gershon proibiu isso, tem que agora também a mulher querer. Algo rabínico. Se ela quiser, tem que chegar no acordo, que nem se o homem não quiser. Tem que fazer uma forma de chegar no acordo. Hoje em dia, mas a mulher não dá o gueto? Hã? Faz a mulher não dá o gueto? Não, ela recebe, mas para ela não querer receber. Pode ver. Então, Se ela não querer nunca receber. isso é complicado, mas não consegue. Quem não dá o gueto pode. Mesma coisa. Tem posições. A mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa. Tem que chegar num acordo aí. Mas de qualquer forma, fala Gemara, originalmente isso é uma coisa que dá força para o shtar, para o documento de fazer algo sem a outra pessoa querer. Então também dá uma força para o shtar a mais. Kesef, dinheiro, a gente já explicou também que o pai vende, né, como a gente falou, na época que tinha um tipo de escrava, já explicou bastante isso, mas também era mesmo se a garota não concordou, ela tinha a filha pequena, ela no final pode ser que até casaria com o dono dela, mas ela consegue vender como escrava sem a garota querer, a filha até 12 anos, etc. Então, todos esses conseguem vender sem fazer o kinyan, na compra, sem uma outra parte querer, em algum caso. E a rupá não existe isso. A rupá não tem. Então pode ser que isso mostre uma força especial que eles têm, e por isso que o Kiddushin neles é válido. Apesar de Kiddushin ser algo que os dois têm que querer com certeza, o casamento, os dois têm que querer com certeza, mas você vê que os atos que eles estão fazendo são atos fortes que em outros lugares da Torá eles podem ter essa força a mais de poder ser sem a outra parte querer. E a rupá não é assim, então por isso a rupá é mais fraca, fala Gumará. Responde a Gumará, Veravuna Kesef Mia Beishut Lo Ashkehan. O Ravuna responde aqui que a parte de escrava que dá essa força para o dinheiro não tem nada a ver com marido e mulher. A gente até falou esse argumento ontem também. Não tem nada a ver com marido e mulher. Então não conta. Essas outras contaria se fosse algo de marido e mulher, mas que a escrava vai ser vendida sem ela querer, isso não tem nada a ver com marido e mulher, então não conta. Então não tem nada em comum dos 3 em relação ao marido e mulher que vai dar força para eles. Por isso que a única coisa que eles têm em comum, a rupá também tem, que é que eles conseguem
kinyanim, compras em outros casos da Torá, e a Rupá também, então a Rupá entra. Aqui está o ponto da discussão entre o Rav Huna e Rabanan, e os outros sábios. O Rav Huna fala, não deve incluir esse argumento de que é feito a compra sem a pessoa querer, porque você usou algo que não tem a ver com o marido e mulher, que é a escrava. Então, sendo assim, a Rupá tem tudo o que tem em comum, não tem nada em comum entre dinheiro, estar, o documento e a relação, dos três que não tem a Rupá. A Rupá tem todos a princípio. Se é assim, a Rupá faz a mesma coisa que eles fazem, que é o Kiddushin, que é o casamento. E quem discute com o Rav Huna vai falar, não, eles sim têm algo a mais que a Rupá não tem, que é que eles podem fazer algo sem a outra pessoa querer, em certos casos. E sim conta algo que não tem a ver com marido e mulher, que é a parte de escrava. Tá? Então essa aqui ficou a discussão. Quem não tem os que vão aprender, vamos falar aqui, se tem um grupinho separado da Rupá, por isso não dá para aprender a Rupá deles, dos outros três, e o Rav Huna fala assim, aprende. Então por isso a nossa Mishnah, que fala que a mulher ela mitkadesh, ela casa com três só, está excluindo a Rupá. A Rupá é depois, só é um nisuin, só vai ser a segunda parte do casamento, que vão viver juntos depois. Mas essa primeira parte não pode através da Rupá. E tem essa ideia do Rav Huna, que também pode através da Rupá fazer essa primeira parte. Não precisaria até do anel. Ficaria só com a Rupá e já seria já o casamento. Ia sair mais barato. Né? Tá? Então vamos continuar. Fala Gemara. Beishut lo ashkan baruchah. Marava shtei tshuvot badavar. Então, sobre o que o Rava ele vai falar agora? O Rava ele vai falar assim, argumentos contra o Rav Huna. Tá? Ele fala assim, Shtei tshuvot badavar. Hada de shalosh tnan da vedalet lotnan. Está escrito na Mishnah shalosh e não 4. Está escrito na Mishnah que a mulher casa de três formas e não 4. Então, esse é o primeiro argumento para falar que o Rav Huna não tem razão, que a Rupá não faz o casamento. Veod, outro argumento, klum Rupá gomeret ele aladei kiddushin. O Rav falou, por favor, através a Rupá, ela só consegue fazer o casamento depois que já houve o kiddushin. Então você está falando, Rupá é tão forte, qual foi o estudo? Não, Rupá é muito forte, que ela consegue fazer coisas que o kiddushin não faz. Mas a Rupá, ela só está vindo depois que já houve o kiddushin. Já houve essa primeira ligação entre homem e mulher, que deu anel, etc. Depois que já teve isso, aí ela termina, a Rupá termina algo. Mas não quer dizer que a Rupá tem mais força do que o kiddushin, ela só veio depois, ela acrescentou. Entenderam esse argumento? Que a Rupá, a força que ela tem de fazer coisas que o kiddushin não faz, que esse casamento não faz, é porque ela veio depois já dessa primeira parte. Talvez se não houvesse o anel, que já fez a primeira parte, entrar debaixo da Rupá não é fazer nada, não é conseguir fazer tudo o que a Rupá faz. Que é permitido agora, eles vão viver juntos, e agora a relação à herança até o pai, ele fica em segundo plano e o marido em primeiro, e etc. Então, isso tudo é depois que já houve o kiddushin, nessa primeira parte. Assim fala o Rava. Marava, shtei tshuvot badavar, chada de shalosh nan vedalet lotnan. Veot, klum Rupá gomeret, ela aledei kiddushin. Vechi gamrina Rupá shelo aledei kiddushin. Você quer aprender a Rupá shelo aledei kiddushin, que ela vai funcionar não através de um kiddushin primeiro, não que houve ainda um kiddushin, ou anel, ou documento, ou abiá, antes, mirupá, você quer aprender isso, mirupá shelo aledei kiddushin, para Rupá que ela veio depois do kiddushin, não dá para comparar. Não dá para dar uma força para Rupá sem o kiddushin antes, sem haver o anel antes, por exemplo.
do que você já conhece, que a roupa de hoje em dia, que foi depois que já houve essa primeira parte. Por isso que é forte. Foi escrito 3 e não 4, escrito no Torá. Não, na Mishnah. Aisha niknet beshalosh drachim. Mas eles discutiram depois do que está escrito no Mishnah? Então, ele quer provar que, como a Mishnah não trouxe isso, quer dizer que ele não ganha, não tem a halakha, não é como ele, não é como o Ravuna. Então, fala a Gemara, Vechigamren na shel aledei kiddushin, vechupá shel aledei kiddushin, Malei Abaye, responde o Abaye para o Rava, né? É clássico a discussão entre Rava e Abaye. Então, o Rava quis falar que o Ravuna não tem razão. Vem o Abaye e fala, ó, o que você disse, os argumentos que você trouxe para falar que o Ravuna não tem razão, não são tão fortes. Por quê? Hadikamalta gimel tnan bedalet lotnan. O que você disse que 3 está escrito na Mishnah e 4 não, eu posso dar uma resposta para isso. Tana milta dektiva behedia tani, milta de loktiva behedia loktani. O Tana da Mishnah, quando escreveu a Mishnah, ele usou um parâmetro de escrever coisas que estão escritas claramente na Torá e coisas que não estão claramente na Torá, ele preferiu não escrever na Mishnah. Ele usou essa regra, por isso que ele não botou a rupá. A rupá sim funciona, só que como não está escrito claramente na Torá, a gente teve que aprender desse Kal Vachomer, etc., desse tipo de estudo que a gente aprendeu dos outros 3. Então, por isso que não escreveu na Mishnah. Foi esse o parâmetro, não é daqui, não tem prova nenhuma que o Ravuna não tem razão por causa disso. Malta, e o que você disse, o argumento que você disse, que você quis aprender que a rupá, como você quis dar força para a rupá, se a rupá a gente só sabe que só depois do Kiddushin, como você quer comparar uma rupá que houve o Kiddushin com uma rupá sem o Kiddushin? Você queria que funcionasse tudo sem aquela primeira parte. Isso fala o Ravuna, o Abai, ele explica, fala sobre isso, fala o Abai, Ravuna nami avikamar. O Ravuna, o argumento dele, assim ele quis dizer. Aí ele vai explicar. Uma kesef she'eno gomer achar kesef kone chupa shegomeret achar kesef eno din shetikne. O Kal Vachomer é o seguinte: dinheiro depois de dinheiro não tem a consequência da rupá depois do dinheiro. Então, assim, mesmo você, o homem, querendo dar outra vez dinheiro para a mulher, quer dizer, dar 2 anéis para a mulher, não ia ser no lugar da rupá, isso não ia funcionar como rupá, não ia isso permitir eles a morarem juntos depois. O que vai permitir é, depois do anel, fazer a rupá. Ou o que é rupá? A primeira ideia, a gente explicou essa mesma rupá que a gente conhece hoje em dia, que é essa cabaninha, ou entrar os 2 com testemunhas num quarto, ou tem gente que fala que aquela parte do véu é a rupá, que abaixa o véu, apesar de que isso não bate muito com o nosso costume hoje em dia. Nosso costume hoje em dia é fazer essa parte antes do anel. Pelo certo, se isso fosse a rupá, teria que ser feito depois do anel isso, porque a gente está falando que o Nissuín, o casamento, vem depois do Kiddushin. O Kiddushin seria o anel e a rupá depois, mas tudo bem. De qualquer forma, fala o Abai, está explicando assim: dinheiro depois de dinheiro não funciona, então assim, rupá depois de dinheiro funciona. Então, do mesmo jeito, então isso que está falando assim: uma kesef, se dinheiro, sheino gomer, que não termina, quer dizer, não faz a função da rupá, do casamento, do Nissuín, achar kesef, depois de dinheiro, kone, mesmo assim, você vê que o dinheiro é mais fraco, mesmo assim ele consegue fazer aquela primeira parte, que é o Kiddushin, rupá shegomeret achar kesef, a rupá que ela sim consegue terminar, finalizar, fazer o Nissuín, fazer o casamento total, depois do dinheiro, depois do anel, você vê que a rupá é mais forte, então talvez a rupá deve também liknot, fazer a primeira parte, já que a gente tem uma prova daqui que ela é mais forte, talvez ela sim, não talvez, o Ravuna fala, ela sim consegue fazer a primeira parte também, que é o Kiddushin.
Ou seja, a Gemara tentou argumentar antes falando que você não tem nenhuma prova nenhuma que a Rupá é mais forte que o dinheiro, porque pode ser que o que a Rupá consegue é porque ela vem depois do anel. Fala a Gemara, não, você vê que não é assim. O Abai ele explica, você vê que não é assim, porque dinheiro, o anel depois do anel, não faz o efeito da Rupá depois do anel. A Rupá depois do anel faz ela ficar totalmente casada e o anel depois do anel, o dinheiro depois do dinheiro, não consegue fazer isso. Ela vai ter ainda o status que ela está mekudeshet, ela está feita essa primeira parte do casamento, mas a outra parte ela não fez ainda, que é a Rupá, ficou faltando isso. Tá? Então, no final da história aqui, o Rava ele fez duas perguntas para o Ravuna e o Abai respondeu as duas coisas para defender o Ravuna. Por isso que a gente explicou que na verdade os poskim, os legisladores ficaram na dúvida no final. Teve alguns que falaram que a Lacha não é como Ravuna, não serve como o Kiddushin, como essa primeira parte, a Rupá, mas tem outros que ficaram em dúvida. Ficaram sem ter certeza se realmente funciona ou não como o Kiddushin, como essa primeira parte. E aí complica que essa mulher vai ficar com o status de que talvez ela casou com essa pessoa, mas talvez não. A mulher que ela não deu anel, só entrou na Rupá. Só Rupá, não fez nada. As outras não teve nem. Aí o que acontece? Quais são as consequências disso? Consequências muito grandes. Se você falar que ela não casou, então se ela tiver uma relação com outro homem, ela não está traindo ele, ela não casou. O filho não é mamzer, não é estado, não é nada, certo? Então são consequências bem grandes. E ficar na dúvida também não é muito bom, né? Também não falar que ela talvez casou com o primeiro e agora também fica confuso, tá? Então na prática, então não deve se apoiar nisso, como tem mesmo que falam que ela não é como o Ravuna. Então tem que casar com anel do jeito tradicional, que aí todo mundo concorda. Okay?